Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Dice assim, pone el versículo 6. Acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata. ¿Qué significa eso, bispo? Antes que usted muera. Acuérdese de él antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompe el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Entonces, todo eso significa lo siguiente: acuérdese de Jesús, acuérdese del Creador antes que uno ¿qué? Antes que uno muera. Y en el verso 7 dice: entonces volverá el polvo a la tierra, como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Você sabe que quando Adão foi criado del polvo de la tierra. Por isso dijo Deus: polvo eres e polvo volverás a ser. ¿Correcto? Nuestro cuerpo es polvo. O sea, un día moriremos y nuestro cuerpo volverá a ser polvo. La tierra lo va a descomponer. Y se acabó. El espíritu que uno tiene, como yo le decía, el espíritu nos fue prestado. El espíritu pertenece a Dios. Ese espíritu que es el aliento de vida. Porque também na criação, você lê que Deus soplou em las narinas de Adão o aliento de vida, ou seja, ele soplou espírito. Esse espírito regressa para Deus. Então, se o corpo foi para um lado, o espírito se regressou a Deus, e aí vem a pergunta: e sua alma? El alma que habita dentro de seu corpo. El alma que está dentro de su cuerpo. El alma que no muere. Solo que la salvación de esta alma, yo la tengo que garantizar aquí, no después. Después ya no habrá nada que se pueda hacer. Não é nada. Se algum de ustedes já tuvo a mala experiência de perder um autobus, um avião, um trem que você não chegou a tempo, você entende o que eu estou dizendo. Algum de vocês já perdeu o avião alguma vez? A quem já lhe passou? Já lhe passou? E que se pudo fazer? Nada. Uma sensação de impotência. Não é certo? Não estou criticando, não estamos falando de questões que passam na vida. Ou o trem, ou o autobus perdeu. Não havia maneira de chamar ao piloto e dizer: regressa, por favor, porque não posso perder. Não houve nada que se pudo fazer. Só que um dia a porta se cerrará. A porta da oportunidade da salvação. A porta de você poder arrepentir-se de seus pecados. E aí vamos a lo que Jesus falou na parábola de las vírgenes, que está em São Mateus, capítulo 25. Jesus disse assim, versículo 1, parábola de las 10 vírgenes, capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir el novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto com suas lámparas. Eu tenho que explicar porque alguns não conseguem todavia, pero vão ter este entendimento. Por que Jesus falou desta parábola? Porque, bueno, nessa época,
não havia luz, como temos hoje. Você toca no apagador, o switch, e você apaga, prende, enfim, como queira. E naquele entonces, a iluminação era por lâmpadas alimentadas por quê? Por aceite. E o aceite se ia queimando. E não havia termostato, não havia o que hoje tem. Hoje é todo fácil. Se certo ou não? Não havia temporizador, não havia nada. Alguém tinha que estar quê? Checando para saber se essa lâmpada tinha suficiente aceite ou se estava por acabar. Não era que uno tinha aceite assim nomás em la casa, era uno tinha que estar vigilando, eram tempos muito difíceis, muito diferentes. Por lo tanto, a persona prudente, e ahorita eu explico por que Jesus falou de vírgenes, a persona prudente dizia, bueno, eu tenho que ter minha lâmpada e também tenho que trazer que aceite de reserva, porque vendrían situações. As vírgenes representam personas puras. Você se dá conta que Jesus não condenou pecados. Jesus não falou aqui de mentira, de roubo, de adultério, de engano, de infidelidade. Não. Ele falou solamente de insensatez e prudência. Só dessas duas coisas. Que era o que haria a diferença entre essas duas classes de pessoas. Aqueles que não foram a buscar aceite, era ele tipo de pessoa que diz, não passa nada. Já veremos. Já tendré tempo. Pero não é assim que funciona. Sigamos. Verso 5 diz, al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. ¿A quiénes dio sueño? ¿A algunas? ¿A quiénes? A todas. Entonces, usted vê, aqui aprendemos outra coisa. Todas se cansaram. Todas dormiram. Todas tiveram sua humanidade manifestada nesse momento. As prudentes e as insensatas não eram super-heroínas, como eu já comentei com vocês muitíssimas vezes. Eu tenho mis questões humanas. Eu não me desperto todos os dias com ânimo de fazer as coisas. Ai, como creio? Eu lhe sou honesto. E aquele que disse não, eu todos os dias me desperto super animado com todo que tire a primeira pedra. Onde estão as pedras? Guarde as pedras, verdade? Ou você se desperta todos os dias animado para todo? Não. Pero existe a pessoa que vive por lo que uno aprendeu na palavra, que hace com que uno seja prudente. É como a vezes nós hablamos com pessoas e eu tenho que volver a falar isto. Pessoas que não vêm à igreja e dizem, perguntamos, Senhor, senhora, fulano, enfim, que passou? Ah, não, é que eu ando muito ocupado, muito atareado. Só que as tarefas desta vida vão quedar aqui. É como o trabalho. Quando que o trabalho acaba? Nunca. Nunca. Você sempre tem coisas para ser ao dia que, se certo ou não é certo, sempre. Desde quando? Desde sempre. Por lo tanto, você tem que chegar em um momento e dizer, sabes o quê? Hasta aqui cheguei, amanhã não sigo. Vou cuidar de outras prioridades. Porque se eu trabalho de 6 da manhã a 10 da noite, ao dia seguinte se acabou meu trabalho. Então, o trabalho sempre vai estar. Eu tenho que estar buscando qual é a realidade, minha prioridade. E aí você vai diferenciando, biblicamente falando, de las prudentes e las insensatas. De la pessoa que é prudente com sua alma
e a pessoa que é insensata com sua alma. Porque estamos falando del alma. Ele sigue dizendo: bueno, todas dormiram. Pero à medianoite se oyó um clamor. Aqui está el novio, salid a recibí-lo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaram e arreglaram sus lámparas. E las insensatas dijeron a las prudentes: dad-nos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagam. Pero las prudentes responderam dizendo: não seja que não haja suficiente para nosotras e para vosotras, id mais bem a los que vendem e comprad para vosotras. Mira, aqui não está escrito, pero imagine-se usted a murmuração dessas insensatas. Não está escrito isso, pero imagine-se usted. Ai, como crê? Que egoístas. Sim ou não? Como pode ser? Que classe de cristianismo é este? Ou seja, querendo echarle a culpa a alguém mais. Pero existen coisas que el uno não pode fazer por el outro. No verso 10 ele dice: mientras ellas iban a comprar, vino el novio e las que estavam preparadas entraram com ele al banquete de bodas e que? Eu quero falar desta preparação. Estavam, isso é muito importante que você guarde, preparadas. Estavam que? Preparadas. Vamos falar de preparação. Preparação. Está você preparando-se para o dia de sua morte? Não me responda. Não, bispo, nada está preparado. Temos que estar. Espiritualmente hablando. Porque aí volvemos ao princípio. O corpo se vai para a terra. O espírito se regressa a Deus. E a alma é que será juzgada. A nadie nos gusta a ideia, pero é um hecho. Um dia, nossos olhos cerrarão por última vez. Um dia nos levantaremos de nossa cama por última vez. Um dia saldremos a trabalhar a la calle por última vez. Um dia vamos a ter o último café, o último refresco, o último taco, quem sabe? Um dia será o último dia de alguma coisa. E aí vem a pergunta: está você preparado? Ou está você preparando-se para que quando chegue o dia da redenção, você pode ser considerado ele prudente ou lá prudente? Isso eu não sei, essa resposta cada quem tem que saber. Porque a vida aí já passa demasiado rápido e todos sabemos. Então, são as eleições que você vai fazendo. Mire, eu entendo, eu já falei isso muitas vezes, não é um discurso muito agradável que digamos, pero é uma realidade da vida. É uma realidade. Que muitos dizem, não passa nada. Passa. Porque habrá o último dia. E não existe essa questão de que um é muito jovem. Não, nós temos na igreja niños que cresceram na igreja e são servos de Deus hoje. Eu me converti jovem, como muitos outros. Por isso, agora se você perdone-me a mim se eu me passo, pero eu não consigo entender, não concibo em minha mente uma pessoa que disse que quer sua salvação e vive aferrada às coisas deste mundo. Você disse, bispo, eu não posso ter minhas coisas. Pode. Pode ter em sua casa, pode ter em seu carro, pode ter em seu dinheiro,
sair a disfrutar com sua família. Tudo isso está dentro do plano de Deus. Pero aí, uma pergunta que já hice: qual é sua relação com o dinheiro? De que maneira você maneja seu dinheiro? Em que sentido? Eu estou ahorrando dinheiro para minha vejez. Está bem. Com qual objetivo? Eu quero ter 5 milhões de dólares para que quando eu tenha 90 anos, eu não dependa de nadie. Ou então, alguns dizem assim: não, eu quero ahorrar muito dinheiro para que meus filhos não sofram o que eu sofri. Se isso fuera a solução, não veríamos tantos problemas com a juventude hoje. E não é uma crítica, mas você entende. Hoje os tempos são mais fáceis ou mais difíceis? Mais fáceis. En el sentido financeiro de ter as coisas, é muito mais fácil para os jovens de hoje que em nossa geração. É correto ou não é correto? E parece ser que há mais problemas hoje com os jovens que antes. Eu digo, não estou criticando, estamos falando de las realidades da vida. Se é certo ou não é certo? Então, você tem que ter essa consciência e ter equilíbrio. Por exemplo, quando você se sinta cansado fisicamente falando, não deixe de vir à igreja por isso. Não deixe de, Deus me entende. Eu não vou ir ao inferno por isso. Não, não estou dizendo que você vai ir ao inferno, porque justa seria, não sei, talvez hipócrita, exagerado. Não, não vai ir ao inferno por se você não vem um dia à igreja. Mas um dia, outro dia, outro dia, outro dia, outro dia. E chega um momento que o aceite se acaba. E quando o aceite se acaba, já é demasiado tarde. Porque o aceite dessas vírgenes, as insensatas, não se acabou em um dia. Disse claramente, o novio se tardou em venir. Então, o aceite se foi acabando, menguando, hasta que já não houve nada mais que se pudiera ser. O final de nossa fé, segundo a epístola de Pedro, é a salvação de nossas almas. Pense nisso. Ponga isso dentro de sua cabeça. Por isso não vale a pena aferrar-se a coisas, aferrar-se a pessoas. É como a gente, já falamos sobre isso, a gente que compra coisas e não las usa. Las hay ou não las hay? Sim ou não? A pessoa compra um carro e que? Não lo usa. Compra uma roupa, não la usa. E quando se dá conta, já engordou 5 libras e a roupa não lhe queda mais. Aí disse, agora vou bajar de peso. Vai bajar nada. E a pessoa disse, não, estou guardando dinheiro para quando lo necessite. E quando lo necessita para comprar medicina. Pense, busque em Deus direção. Seamos prudentes. Haga usted um compromisso de estar. Eu sei que vocês normalmente estão, pero a gente que vem um domingo, falta 2, vem outro, falta 3, vem outro, falta 1. Eu disse que não é que nada, eu tenho que ser prudente. Porque aqui ele termina dizendo assim: mientras ellas iban a comprar, vino el novio, e as que estavam preparadas entraram com ele ao banquete de bodas, e que disse, e se cerrou a porta. Depois vieram também as outras vírgenes dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Pero respondendo, ele dijo, em verdade os digo que nos conosco. Velad, pues, porque não sabeis ni el dia e ni la hora. Você sabe o dia e a hora de sua morte? Não sabemos. Nadie sabe. Que temos que estar preparados. Repito, e com isso eu termino.
viva sua vida, desfrute sua família, haga seus planos, pero tenha cordura mental e espiritual, para que este uno preparado. Amém?